Questão 3 é um pouquinho mais teórica, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Tá? Você tem aqui na reta numérica, aqui o 0, aqui o 1, e entre o 0 e 1 você tem dois valores x e y. E a questão pergunta onde que vai estar o produto x e y. Primeira coisa para pensar, tanto x quanto y são números positivos, porque ambos são maiores que 0. Então, como são dois números positivos, não tem como o produto deles ser negativo, então ele não vai poder estar à esquerda do 0. Tá? Ok. Agora, tanto x quanto y são números menores que 1. Vamos pensar o que acontece com a multiplicação. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. O que acontece se você tem, por exemplo, 2 vezes o 8? Quer dizer que você tem que pegar esse 8 e somar com ele mesmo duas vezes, né? Isso é 8 mais 8, que é 16, né? Se eu tenho, digamos, 3 vezes 8, seria 8 mais 8 mais 8, que é 24. Então, quanto mais vezes eu pego, maior fica o valor, né? Bom, o que acontece se eu pegar, por exemplo, meia vezes o 8? O 8 multiplicado por meio agora. Meia vezes o 8 é 4. A gente pode, inclusive, fazer a conta, ó. 0,5 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. Uma casa decimal, 4,0, que é 4. Então, o que a gente tem que entender? Sempre que a gente multiplica por um número menor... Bom, sempre que a gente multiplica por um número maior que 1, a resposta vai ficando maior, né? Multiplicado por 2, multiplicado por 3, esse número vai ficando maior. E se eu multiplico por um número menor que 1, o meu resultado vai ficando cada vez menor. Então, eu tenho que entender o seguinte, ó. Eu vou pegar esse x e multiplicar por um número que é menor que 1. Então, o resultado vai ter que ser menor que x. Tá? Por isso, o resultado vai ter que ser menor que x, mas ainda positivo, ele vai ter que estar nesse intervalo aqui, ó, entre o 0 e o x. Por exemplo, a gente poderia imaginar aí, se o x fosse 0,2 e o y fosse 0,8. Tá? O produto xy, se a gente multiplicar 0,2 por 0,8, 8 e 2, 16, só que aqui eu tenho duas casas decimais, né? Tem que ter duas casas decimais. Então, o produto xy nesse caso, ó, vai ser 0,16, é um número menor que o x, por isso ele vai estar nesse intervalo entre 0 e x, gabarito letra B.